A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui para mais um estudo sobre o Apocalipse, né? Ele é um pouco mais completo do que o que eu já deixei na minha apostila Venda, né? Bom, esse aqui é áudios e vocês podem aprender um pouco mais. Estamos na leitura do Apocalipse, capítulo 2, onde nós estamos falando das 7 igrejas, né, que foi enviado cartas. A primeira igreja que a gente falou foi Éfeso, a segunda foi Esmirna e ontem nós finalizamos falando da igreja de Pérgamo, né? O que dizer sobre a igreja de Pérgamo, meus irmãos, ao qual a gente já leu aqui, né? A descrição do remetente, aquele que tem a espada aguda de 2 fios, teria evocado fortes imagens da mente dos destinatários. O juízo da espada não teria escapado à sua atenção. Esta cidade situava-se na base de um terreno que se erguia íngreme até uns 300 metros. Em forma de terraços, no terreno havia 3 níveis de construção. Na base estava o templo de Asclépio, o deus da medicina. No terraço do meio ficava o formoso altar de Zeus. No patamar mais elevado encontrava-se o templo ao imperador romano. Templos para Dionísio e Atenas também eram claramente visíveis na cidade, cujo politeísmo a qualificava como uma fortaleza satânica. Onde está o trono de Satanás? Por um lado, Cristo encorajou os crentes naquela cidade, dizendo: retens o meu nome né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, meus irmãos, porque eu acabei me perdendo aqui da minha apostila, né? Ó. Onde está o trono de Satanás? Por um lado, Cristo encorajou os crentes naquela igreja, dizendo: retens o meu nome e não negaste a minha fé. Por outro lado, ele repreendeu, porque toleravam na igreja aqueles que se apegavam a doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, a menos que se arrependessem, a espada da boca do Senhor lutaria contra eles. O vencedor desta igreja receberia o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome, nela escrito, dado pelo próprio Cristo, né? Então essa igreja que a gente viu aqui, ela tinha, meus irmãos, muitos templos lá. Por isso que era onde ficava o trono de Satanás. Era um lugar que era de extrema adoração a outros deuses, né? Você viu aí os deuses que eu acabei de ler, né? Sobre o templo de Asclépio, o deus da medicina, e também o famoso altar de Zeus, né? Também estava lá. Então, essa era uma igreja que recebia o chamado do Senhor. Depois da igreja de Pérgamo, foi enviada uma carta, a 4ª carta para a igreja de Tiatira. E diz assim, ó: e o anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes latões reluzentes. Eu conheço as suas obras, e o seu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Tá vendo? Então, o próprio Cristo aqui está dizendo: eu conheço as suas obras, e elas são muito mais do que as primeiras. As primeiras eram tanto, vocês conseguiram superar, né? Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza e profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituem e comam do sacrifício de idolatria. Ora, Jezabel já não tinha morrido? Por que está falando que tolera Jezabel? Isso aqui é um espírito demoníaco, meus irmãos, que carregava a mesma doutrina de Jezabel. Tá entendendo? Então, é como se o meu tataravô tivesse uma mania de coçar o queixo. Aí eu nasci e coço o queixo. Eles podem me chamar pelo nome dele, que é uma mania que eu peguei dele. Tá entendendo? Então eles seguiam isso também. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então, havia sim alguma seita, poderia ser uma mulher que estava dentro da igreja ensinando essas coisas, sabe?
Verso 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que venha. Então ele está dizendo, eu não vou pôr nenhum mandamento mais sobre vocês, eu não vou pedir para vocês fazer mais nada, mas o que vocês já têm que fazer para mim, façam. Aí ele diz, no verso 25, mas o que tendes, retende até o que venha, e o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está vendo por que é importante fazer a obra, meus irmãos? E continue fazendo, sem parar. E eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas, né? Então, essa quarta carta de Tiatira, né, nos mostra isso, e nós entendemos aí as promessas que tem sobre eles. Eu disse uma coisa ontem, eu vou repetir aqui, ó. Se tudo que está aqui o Senhor der para todo mundo, vai ficar estranho lá no reino, sabe por quê? Por exemplo, aqui, olha o que ele diz aqui, ó. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E se Deus der poder para todo mundo sobre as nações? Então não vai ter graça, porque todo mundo vai mandar em todo mundo. Entendeu? Existe quantos presidentes no país? Milhões? Não, é um só. Então essa igreja aqui, daqueles que venceram, receberia poder para governar nações. Então quando a gente chegar no milênio, os que vão governar nações, você vai ver lá que vão receber esse poder. Poderia transpassar isso para nós? Aí é o Senhor que o sabe, tá entendendo? Então, essa foi a carta que o Senhor enviou para a quarta carta para a igreja de Tiatira. Vamos ler a carta que foi enviada para Sardo, para a igreja de Sardo. E o anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. E você já ouviu falar dos 7 Espíritos de Deus? Eu estou preparando um cafezinho sobre esse estudo. Não sei quando que vai sair, não. Mas ele está lá no Antigo Testamento, tá? Que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as suas obras que têm nomes de que vives, mas está morto. Tá vendo que aparência ruim? Essa igreja tinha aparência de que estava viva, mas na verdade ela estava morta. Viva para os homens, mas morta para Deus. Ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então olha só como que essa igreja tá complicada. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Senão, vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Por isso que a gente costuma dizer que Cristo pode vir para uma pessoa, né? E em vez de voltar para todo mundo de uma vez. Porque a pessoa está tão em erro, tão em pecado, ou então em santidade, que ele vem e leva. Pronto. Ou já permite que a pessoa parta, né? Mas também, verso 4, mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, viu? Aí as pessoas criticam certos ministérios. Tem aquele ministério que só fala de dinheiro, tem aquele ministério que só faz isso. Meus irmãos, mas lá dentro também tem gente boa. Viu aqui que o Senhor está falando? Ele começou a descrever um monte de problema da igreja de Sardo, mas depois no final ele falou, mas também tem uns em Sardo, algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Tá vendo? Quando eles andarem de branco lá no céu ou no milênio, você vai ver aquelas pessoas de branco, você vai lembrar disso aqui, ó. Verso 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Isso aqui foi a carta de Sardo, né? Então, meus irmãos, eu vou deixar para ler amanhã sobre Sardo, tá? Amanhã eu vou ler sobre Sardo e finalizamos sobre Sardo e começaremos a próxima carta. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.